entrar na palavra do Senhor nesse momento. Se você puder aí, pega a sua Bíblia, abre comigo lá em 2 Reis, capítulo de número 2 de 2 Reis. Nós leremos do versículo 12 até o versículo de número 18, que você possa aí acompanhar a leitura, se você assim puder. Se não puder, esteja apenas atento aí atento aí à leitura dos versículos, para que você possa ter um maior entendimento quando eu estiver explanando a palavra, tá bom? Preste atenção, a nossa obediência a Deus em aprender a sua palavra começa com a atenção na leitura. Então, atente para a leitura. 2 Reis, capítulo 2, do 12 ao 18, assim nos diz a palavra do Senhor. E o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se para a margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. E vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu Senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois ficara em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? Amados, eu quero pregar uma palavra hoje baseada nessa passagem aqui, que fala, amados, do momento em que Elias foi elevado ao céu. A palavra diz, amados, que Eliseu foi escolhido por Deus para ser sucessor de Elias. Elias era um profeta do Senhor no meio do seu povo. Deus, amados, usava grandemente Elias. Elias era portador da palavra de Deus. Mas Elias sabia que da parte do Senhor, amados, chegaria o dia em que ele seria elevado. Deus o estaria tomando. E a palavra diz, amados, que Eliseu também sabia disso, e alguns outros seguidores também de Elias sabiam desta verdade, que Deus estaria recolhendo o seu servo, tomando para si o seu servo, numa espécie de arrebatamento, numa espécie de traspassar, de conduzir alguém a um outro estado, a um outro lugar. E Eliseu, amados, sabendo disso, Eliseu não desgrudou de Elias. Eliseu queria assumir o lugar de Elias. Ele pediu a Elias que ele fosse o sucessor dele. E Elias disse assim: olha, isso vai acontecer se você me ver sendo arrebatado, ser tomado. Aí Eliseu colocou no seu coração, amado, não se desgrudar de maneira nenhuma de Elias. Elias foi para Betel, Eliseu foi junto. Elias foi para Jericó, Eliseu foi junto. Elias foi para a região do Jordão e Eliseu também foi junto. Aí num dado momento, amados, veio uma carruagem de fogo e os separaram. Elias ficou um lado e Eliseu do outro, e a carruagem passou no meio. E naquele momento ali, amados, um redemoinho envolveu a vida de Elias, e Elias foi tomado por Deus, Elias foi trasladado. E naquele momento, amados, em que Elias foi trasladado, Eliseu disse: meu pai, carros e cavalheiros. E ele rasgou a sua veste em 2 partes e pegou a capa de Elias.
E ele pegou aquela capa de Elias, dobrou aquela capa e tocou nas águas com aquela capa, e aquele mar ali, aquelas águas se abriram, o rio se abriu diante dos seus olhos. E estava vindo, amados, alguns seguidores de Elias, que viram aquela obra maravilhosa que Deus fez através de Eliseu. E eles entenderam, amados, que Eliseu tinha sido chamado realmente por Deus, que Deus tinha escolhido Eliseu para estar sucedendo ao ministério profético de Elias. Mas uma coisa, amados, eu quero compartilhar com você dentro desta palavra. O tema desta palavra hoje é teimosia. Por que o tema da palavra hoje é teimosia? Porque aqueles homens, amados, mesmo vendo ali que Eliseu tinha sido escolhido para assumir o lugar de Elias, aqueles homens, amados, eles não aceitaram uma palavra de Eliseu. Eles não obedeceram a Eliseu, assim como eles obedeciam a Elias. Eles, amados, disseram a Eliseu da seguinte forma: Eliseu, olha, estão conosco aqui 50 homens. Permita que esses homens, eles possam sair em busca de Elias, porque pode ser que Deus envolveu Elias, o Espírito do Senhor elevou Elias, e ele vai mandar Elias para um lugar de região dos montes, ou na região dos vales. Nos deixa ir lá procurar a Elias. E Eliseu disse: não, de forma nenhuma, isso não vai acontecer, não é isso que aconteceu, não era esse o propósito de Deus, arrebatar a Elias e deixá-lo em outro lugar, não é este o propósito. Mas eles não quiseram nem ouvir o que Eliseu tinha a dizer. E Eliseu sabia que Deus ia tomar para si Elias, que Deus ia recolher Elias de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, sem que ele descesse à sepultura. Deus ia recolher a Elias, mas eles não quiseram nem ouvir, amados. Eles insistiram com Eliseu, eles perseveraram em insistir com Eliseu a respeito de procurar. Até mesmo constrangeram, diz a palavra, a Eliseu, quando ele falava que não era para ir de maneira nenhuma. O versículo 17 diz assim: mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhes: enviai. E eles enviaram 50 homens, amados, para estar procurando a Elias nos montes e nos vales. E, amados, eu quero falar sobre teimosia. E nós entendemos, amados, segundo a palavra de Deus, que muitas das vezes, a teimosia, ela parece perseverança. Muitas das vezes, se nós não meditarmos direitinho na palavra de Deus, nós achamos que teimosia é perseverança. Mas existe diferença entre teimosia e perseverança. Qual que é a diferença entre teimosia e perseverança? Perseverança, amados, é quando eu estou certo e persevero em algo. Quando eu insisto em algo que é correto, que é certo, que é sábio, que é da direção de Deus, que está de acordo com a vontade de Deus, que está dentro da palavra de Deus. Quando Deus tem algo para mim e há um caminho a seguir para alcançar aquilo. Isso chama-se perseverança, o caminho da perseverança. E Deus muitas vezes prova a nossa fé, para que possa gerar em nós perseverança, nós possamos ser perseverantes no caminho do Senhor, na obediência da palavra. Agora, teimosia ao contrário. Teimosia, amados, é insistir no erro. A teimosia é eu estar errado e continuar persistindo no erro. Como um tolo, cometendo uma tolice, persistindo no erro, mesmo a palavra de Deus mostrando para mim que está errado, mesmo pessoas de Deus dizendo para mim que eu estou errado, e eu persistir no erro. Isso é teimosia, não é perseverança. O que a Bíblia diz é que nós devemos ser perseverantes. Perseverante em quê? Na palavra de Deus, no ensino de Deus, na direção que Deus nos aponta, naquilo que Deus determina para a nossa vida. Mas não, amados, teimosos, obstinados no erro. Eu quero falar sobre isso hoje. Amados, no meu coração veio a seguinte frase: que a teimosia, ela é o segundo degrau da escada da desobediência cristã. Por quê? Porque a perseverança, amados, a obediência a Deus, ela nos faz subir. Ela nos faz subir.
A obediência a Deus, que vem da nossa humildade para com Deus, nos faz ser exaltados, nos faz subir, nos faz crescer, nos faz avançar, nos faz ter novas experiências, nova conquista, nos faz ter cada vez mais e mais de Deus. Todas as vezes que eu obedeço, eu estou subindo um degrau da minha comunhão, do meu relacionamento. Eu estou subindo um degrau em direção ao céu, em direção a tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, intimidade, relacionamento, cumprimento de promessas. E quando eu vou obedecendo a Deus, perseverando em obedecer, porque perseverar é muitas das vezes lutar contra si mesmo, eu estou perseverando em obedecer a Deus, eu estou subindo o degrau. Mas o contrário é a teimosia. Quando eu, amados, deixo a teimosia entrar no meu coração, o que acontece? Eu vou descendo essa escada. Eu vou descendo a escada da comunhão, do relacionamento, do cumprimento de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas por que eu coloquei, amados, que a teimosia é o segundo degrau? Que é o segundo degrau, que representa o segundo degrau. Porque o primeiro degrau é o orgulho. É o homem, amados, ele bater no peito e dizer: Deus, eu estou errado, eu estou falho. O homem, amados, orgulhoso, ele não assume que está errado. O homem orgulhoso, ele não quer ouvir a voz de Deus, ele não quer ouvir a voz das pessoas que querem o aconselhar. O homem orgulhoso, amados, ele vai pelo seu próprio pensamento, ele vai pelo seu próprio coração, ele vai por instinto e não por razão. O homem teimoso, amados, ele tropeça nele mesmo. Ele mesmo é a sua pedra de tropeço, o seu orgulho é a pedra de tropeço. E Deus não tem nada para o orgulhoso, Deus tem só na vida do humilde. O orgulhoso Deus despreza, o orgulhoso Deus rejeita, o orgulhoso que não ouve, que não quer seguir a sua direção, esse, amado, sofre, esse perece, esse padece. Deus não pode fazer nada pelo homem enquanto o homem não volta o seu coração para ele, enquanto o homem não volta os seus ouvidos para ouvir a sua palavra, enquanto o homem não dedica todo o seu ser em obediência a ele. Enquanto o homem não faz isso, Deus nada pode fazer na vida do homem. Então o primeiro degrau, amados, da derrota, o primeiro degrau da desobediência, o primeiro degrau do fracasso, o primeiro degrau do afastamento, o primeiro degrau do sofrimento é o orgulho. O segundo degrau é a teimosia. Teimosia. Aí depois vão descendo mais degraus. Mas o segundo degrau é teimosia. Quando a gente ensina, mas a pessoa não quer andar dentro da palavra. A pessoa quer vitória, ela quer conquista, ela quer portas abertas, ela quer restauração, ela quer renovação, ela quer tomar posse, ela quer o céu, ela quer bênçãos terrenas. Mas, amados, o orgulho em obedecer fala mais alto. Ela não ouve a voz de Deus, ela ouve a voz do seu orgulho, ela ouve a voz do seu eu, ela ouve a voz do seu próprio coração, e neste orgulho, amados, ela acaba insistindo no orgulho, apesar de Deus sempre trabalhar para desfazer o orgulho. Ela permanece no orgulho, e o segundo degrau da queda, da ruína, do tropeço, do sofrimento, da angústia, da dor, é a teimosia. Amados, nós devemos parar e pensar: será que temos sido perseverantes ou teimosos? Será que eu tenho sido perseverante em ouvir a voz de Deus e seguir a sua voz? Seguir a sua direção? Ou tenho sido teimoso em ouvir a minha própria voz, a voz do meu coração? Será que eu tenho sido perseverante na palavra da verdade? Ou tenho sido teimoso em ouvir o meu próprio coração, ouvir o mundo? Amados, eu preciso me examinar. E você também precisa. Você precisa examinar o seu coração para ver se você está sendo perseverante nas coisas do Senhor ou teimoso naquilo que é do seu próprio coração, daquilo que você aprende com o mundo, daquilo que você ouve de pessoas que não conhecem a Deus e não ensinam segundo a palavra de Deus. Eu vou te dar aqui dentro da palavra 4 motivos que levaram os discípulos de Elias a insistirem no erro. E vou tirar algumas conclusões para nós aqui. Três motivos que levaram eles a insistir no erro. Primeiro, amados, o amor demasiado ao antigo líder. Eles tinham, amados, um apego, uma devoção, até podemos dizer que uma espécie de adoração a Elias. E agora Elias não estava mais.
Agora era Eliseu, era o tempo de Eliseu, era o ministério de Eliseu. Agora era o chamado de Eliseu que estaria fluindo, que estaria sendo construído nesse momento, ali junto ao povo de Israel. Amados, e muitas das vezes o nosso apego também, mais ao homem do que a Deus, faz isso. O nosso apego mais ao homem do que a Deus faz isso. Deixa eu te explicar. Amados, nós precisamos, primeiramente, colocar no coração que nós devemos ouvir a Deus. E muitas das vezes, amados, Deus não vai falar só através do pastor, de mim como o seu pastor, de você que está participando e não faz parte da congregação, através do seu pastor. Deus vai usar outras pessoas. E nós precisamos estar prontos, amados, para ouvir quem for usado por Deus. Lá em 1 Coríntios, fala, amados, que um dos problemas da igreja de Corinto é que eles tinham preferência. Eles tinham os seus pregadores preferidos. E cada pregador, cada anunciante da palavra de Deus, ele tem as suas próprias características, o seu temperamento, a sua forma de falar. Por exemplo, tem pessoa que vai pregar, já prega com a voz mais alta, já gesticula mais, já é mais, vamos dizer assim, fervoroso no falar, mais agitado no falar. Outras pessoas já falam mais calmamente, mais mansamente. Dá até para ouvir o barulho do mosquito voando assim no ar, a pessoa está pregando. Algumas pessoas, amados, elas vão pregar, elas começam a citar versículos da Bíblia, pedir para abrir a Bíblia num lugar, abrir a Bíblia no outro. Outras pessoas gostam de fazer a igreja participar da pregação, dando glória a Deus, dando aleluia, participar lendo juntamente com o pregador. Cada pregador tem o seu jeito de ser e Deus respeita. Pregando o que está na Bíblia, tudo bem. E nós, amados, não podemos ser como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, amados, uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas, que é Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros ainda diziam assim, eu sou só de Jesus. Eu só ouço Jesus. Eu só acato aquilo que eu vou ler na Bíblia e Deus fala comigo diretamente. Eu não ouço a homens. E é um problema isso, amados. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós devemos, amados, doutrinar os nossos ouvidos, doutrinar o nosso coração a receber a palavra, seja de quem vier. Eu preciso estar ouvindo, eu gosto de um pregador tipo eu, assim, que fala alto, gesticula, né? Então eu tenho dificuldade de ouvir pessoas que pegam mansinho, que usam muita história do passado, aquela coisa toda que não tem na Bíblia. Eu tenho dificuldade com isso, mas se eu quero crescer, se eu quero amadurecer, se eu quero andar em vitória, se eu quero conquistar as bênçãos do Senhor, se eu quero ir para o céu, eu preciso, amados, também aprender e ter prazer em ouvir pessoas, amados, que não têm afinidade com a forma de eu pregar, da forma de eu falar. Aí como é que eu faço isso? Então aí eu paro, amados, e começo a insistir em ouvir pregadores que pregam assim, calmamente, tranquilamente. Eu tenho que educar os meus ouvidos a ouvir, porque senão, amados, se eu estou na igreja, alguém vem pregar, e a pessoa fala suave, a pessoa fala tranquilo, automaticamente, amados, por eu não gostar de tipo de pregador assim, eu não vou dar ouvido à palavra. O meu ouvido vai se fechar. Eu vou ter dificuldade para me concentrar. Eu vou ter dificuldade para aprender aquilo que está sendo ensinado. Dificuldade para receber o que está sendo pregado. Então eu preciso, amados, não ter essa preferência. Não ser nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, e nem de Cristo, no sentido de só ouvir a Cristo, só ouvir diretamente a Ele. Eu preciso aprender com todos, amados, com todos que forem ser usados pelo Espírito Santo, usados por Jesus. Então eu não posso ter preferência, eu não posso. Não adianta só eu ver que o pastor tem poder na vida dele, que o pastor é uma bênção, que ele dá bom testemunho, que ele é um exemplo, mas chegar na hora da pregação, por causa de preferência, eu fechar o meu ouvido. Havia diferença entre Eliseu e Elias.
Um dos exemplos físicos era que Elias, amados, Eliseu ele era careca, Elias já era cabeludo. Eliseu já era mais peludo e Elias não. Havia uma diferença entre eles, amados. Elias já era mais na dele. Eliseu, nós vamos ver a história, ele era mais público, ele era mais social. Tinha diferença entre os dois, entre uma pessoa e outra, entre um profeta e outro. E quando as pessoas, amados, sofrem por ter preferências, só ouvir de uma pessoa, não cresce, não se desenvolve. E também, amados, outra coisa que podemos aprender aqui. Vai que Deus, muitas pessoas podem estar passando por isso. Deus tirou um pastor. Tem igreja que muda de pastor de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Mudou de pastor. Enquanto estava o outro pastor, estava ali comendo, aprendendo, ouvindo conselhos, sendo instruídos, aceitando a palavra. Aí mudou de pastor. E esse pastor não bate com a característica do outro. Esse pastor é diferente na forma de falar, na forma de pregar, na forma de conduzir. Aí o coração já se fecha. E em vez da pessoa ser perseverante naquilo que Deus colocou na mão dela, ela já começa a ser lento, já começa a negligenciar o seu chamado por causa de ter um líder diferente. Por isso que o nosso relacionamento, em primeiro lugar, amados, tem que estar com Deus. Deus usando quem Ele quiser. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser santificado, eu quero ser transformado, eu quero ser abençoado, eu quero chegar ao céu. Então eu vou ouvir tudo, reter o que é bom, eu vou estar em comunhão com Deus, eu vou ouvir a voz do Espírito. Essa é a primeira coisa que eu aprendo, amados. Nós não podemos ter um apego demasiado. Se os irmãos da minha igreja tiverem um apego demasiado comigo, de repente aí eu sou recolhido por Deus, assim como Elias foi recolhido, como é que vai ficar esses irmãos? Eles vão aceitar uma nova liderança? Eles vão aceitar um novo líder na vida deles? Então sempre eu estou ensinando na igreja, tenha comunhão com Deus pessoal, tenha relacionamento com Deus espiritual, deseje aprender de Deus independente de quem venha estar pregando, quem venha estar ensinando. A segunda coisa que eu aprendo, falta de conhecimento da real situação. Eliseu sabia o que realmente aconteceu. Outros também sabiam o que realmente aconteceu. Que jamais Deus ia estar elevando, tomando Elias para lançar ele no meio de um monte, em cima de um monte ou no meio de um vale. Deus não iria fazer isso. Deus não tinha esse propósito. Eles deveriam ter ouvido Eliseu e ouvido algumas pessoas que também sabiam dessa situação, porque Deus havia revelado para algumas pessoas e Eliseu percebeu isso pelo caminho por onde ele andou com Elias. Agora, amados, muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que o nosso líder está dizendo, aquele que foi chamado por Deus para nos conduzir está dizendo. Nós fechamos o nosso coração, e quando nós não temos conhecimento real do fato, da situação, amado, nós corremos o risco de ser teimosos nos nossos próprios pensamentos, no nosso próprio entendimento, daquilo que vem de nós mesmos, da nossa mente, do nosso coração. Nós precisamos, amados, ouvir, entender o nosso líder, entender aquele que foi chamado para nos conduzir na palavra. Nós não podemos, de forma nenhuma, amados, tomar decisão ou nos manter em algum pensamento errado. Se o nosso líder está dizendo para nós que aquilo não provém de Deus, nós devemos ouvi-lo o porquê. Por que isso está errado? Por que isso não é o correto? Mas porque me mostra. Aí nós devemos ser humildes para ouvir. Eliseu ia dizer para eles, não, Deus me revelou que ele ia levar Elias e eu ia assumir o lugar dele. É eu quem estou no lugar dele agora. Mas eles não quiseram nem ouvir, amados. Eles ficaram com o seu próprio pensamento, com aquilo que já estava no coração deles. E realmente, amados, eles perseveraram, não na palavra, mas foram teimosos na desobediência. E a terceira coisa que eu aprendo, que ainda não confiavam no seu líder. Ainda não confiavam no seu líder. Apesar de ver Deus usar o líder do jeitinho que usou, com poder, a Elias, eles não confiavam no líder. Amados, é muito séria essa questão. Você confia naquele que Deus te colocou na sua vida para te guiar? Você confia no seu pastor? Você confia naquele que te ensina, naquele que te instrui?
é importante confiar no líder. Para nós ouvirmos a voz, amados, de alguém e obedecer, a gente precisa confiar. Precisamos parar para pensar, realmente o meu líder é um homem de Deus? Realmente o meu líder, ele ensina tudo dentro da palavra? Nós temos que ser como os crentes de Bereia. Tudo que Paulo ensinava, eles olhavam nas escrituras para ver se realmente estava de acordo. Se nós, amados, somos bereanos, olhamos para a palavra, o nosso líder está pregando dentro da palavra, então devemos dar ouvido. Devemos aprender com ele. Nós devemos atentar para a palavra. Não olhar para a diferença. Não olhar, amados, para aquilo que é humano. Nós devemos olhar para aquilo que sai da boca. Atentar para aquilo que sai da boca. Aprender dentro das Sagradas Escrituras. Devemos confiar, amados. Então, que você possa entender essas três coisas aqui que fizeram com que eles não obedecessem a Eliseu e também persistissem na desobediência, na teimosia. E também aprendo, amados, cinco consequências a respeito da teimosia. 5 coisas que acontecem com aquele que age na teimosia. A primeira coisa, amados, que acontece com aquele que é teimoso é que ele se expõe ao perigo. Eram 50 pessoas que estavam ali e eles resolveram, amados, na teimosia, por causa de alguns, e procurar Eliseu pelos montes e procurar Elias pelos montes e também pelos vales. Então, amados, quando nós somos teimosos, nós nos expomos a erro, a tal perigo. Eles poderiam, amados, eles foram ali pela floresta do Jordão, e historicamente, amados, diz que a floresta do Jordão é um lugar muito perigoso mesmo. Mas, movidos pela teimosia, eles se exporam ao perigo. Graças a Deus, ninguém morreu. Deus não permitiu que ninguém morresse ali devorado por feras, fosse atacado por algum bando, nessa jornada de 3 dias que eles ficaram ali procurando Elias. A teimosia durou 3 dias. 3 dias. E eles se exporam ao perigo. Quando nós somos teimosos também, amados, nós expomos ao perigo. Nós estamos expondo ao perigo. Quando nós começamos a descer a escada da desobediência, amados, nós estamos expostos ao perigo. Primeiro degrau, o orgulho. Segundo degrau, a teimosia. E os próximos degraus, o que serão? O que serão os próximos degraus da nossa desobediência? O que representa os próximos degraus? 3º, 4º, 5º e assim por diante degrau. A cada degrau, amados, pode ser uma ruína para nós. A cada degrau, amados, pode ser uma situação de luta, de angústia e dor. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Às vezes, para tentar corrigir um erro, nós cometemos outro erro. Então nós precisamos, amados, entender que a teimosia nos expõe ao perigo. Nos expõe ao perigo, amados, de nos afastar tanto de Deus que depois fica complicado nós retornarmos para o caminho. Corremos o perigo de corremos o risco de colocar pessoas em perigo. Por causa da teimosia de alguns, amados, 50 pessoas foram levadas para essa jornada aí de teimosia. 50 pessoas. Na nossa teimosia, nós colocamos pessoas em risco. Nós colocamos nossa família em risco. Muitas vezes na teimosia colocamos a igreja em risco, porque na nossa teimosia nós prejudicamos a obra, prejudicamos a nossa família. Por causa do orgulho, por causa da teimosia, nós prejudicamos as pessoas que nós deveríamos amar, deveríamos cuidar, deveríamos zelar por elas. Por causa da teimosia, estando errado e persistindo no erro. Mesmo, amados, com Deus falando no coração, Deus falando lá no espírito, a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, é teimosa, é orgulhosa e quer permanecer no erro. Aí acaba colocando a si mesma, acaba colocando as pessoas que estão ao redor, acabam colocando a família em perigo. Lembra-se da passagem de Jonas? Foi teimoso, não quis fazer a vontade de Deus, em vez de ir para Nínive, resolveu, amados, ir para Tarsis. E quando ele desce ali para Tarsis e vai para aquela embarcação e fica lá na parte de baixo da embarcação, Deus, amados, vai julgar a desobediência, a teimosia do profeta, e aquela tempestade vem no mar, aquele vento vem no mar, quase que todos morrem, eles lançam fora tudo aquilo que tinha na embarcação, todas aquelas seus bens, os móveis daquele barco, tentando fugir da destruição.
Por causa da desobediência, da teimosia em errar, amados, do profeta, aquelas pessoas no barco estavam correndo risco. Até que Jonas entendeu e falou assim: olha, não se perca nada, não importa a vida, o problema aqui sou eu. O problema aqui sou eu que estou em desobediência. Eu é que estou sem compromisso com Deus. Eu é que estou fazendo a minha vontade e não fazendo a vontade do Senhor. Então me joga para fora. Que morra eu. Que ele não sabia que Deus ia ter misericórdia dele e mandar ali um grande peixe engoli-lo. Ele falou assim: não, que morra eu e não vocês. Então me lance fora. Se o problema sou eu, então que eu saia. E ele tomou essa atitude, amados. Essa atitude na última hora ali. Ele tomou essa atitude de amor, vamos assim dizer. Estava obediente, desobediente, mas tomou uma atitude de amor. E eles jogaram, amados, ele para fora do barco. Cessou aquela tempestade, o barco seguiu a sua viagem. E Deus, por misericórdia, tinha uma obra na vida daquele profeta, fez com que um grande peixe o engolisse. E ele foi parar na região de Nínive, mas, e ali fez aquilo que, desde o começo, era para que ele tivesse feito. E muitas vezes, amados, por causa da nossa teimosia, nós expomos as pessoas ao perigo. Quantas famílias estão pagando preço, amados, aí, porque é o cabeça da família teimoso, não é obediente, não tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Quantas igrejas estão perecendo, amados, sem a bênção de Deus, sem o agir de Deus, sem a presença de Deus. Por quê? Porque o líder da igreja é teimoso, não obedece, não ouve e não pratica a palavra de Deus. E quando ouve, apenas escuta, mas não guarda no coração a palavra como deveria. Então existem esses riscos, amados. Existem esses riscos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, também fala disso. Paulo, amados, está dentro daquele barco, indo em direção a Roma. Deus revela para ele que eles não deveriam seguir viagem. Que se seguissem viagem, ia ser tudo destruído, tanto o barco como todos eles iam morrer. E Paulo fala aquilo, amados, para o soldado que estava o guardando naquele barco. O soldado vai e chama o capitão do barco e fala. E o capitão não ouve, amados, foi teimoso, não ouviu a palavra daquele servo do Senhor, aquele profeta, aquele vaso de Deus. E seguiram viagem, amados. Tudo foi bem por um tempo. E de repente surgiu um vento, amados, uma tempestade, um tufão chamado Euroaquilão. Bateu contra aquela embarcação, mas tudo foi se quebrando. Paulo rogou ao Senhor e Deus mandou um anjo dizendo para ele: olha, tudo no barco vai se perder, menos a sua vida e a vida de todos quanto estão com você no barco. Por que Deus poupou? Porque o servo dele não foi desobediente. O servo dele era obediente. Paulo era obediente, amados. Era obediente a Deus. Queria fazer a vontade de Deus ao ponto de apelar para César. Ele queria ir para Roma, para que fosse ali julgado por Roma. Ele obedeceu a Deus, ele apontou a vontade de Deus é que ele fosse para Roma, e ainda que preso e podendo morrer lá, ele aceitou a vontade de Deus para a vida dele. Mas por que Deus enviou Paulo? Porque o erro não foi de Paulo, o erro foi de alguém que não conhecia a Deus e não ouviu a Paulo. Então o erro de alguém que não conhece a Deus, a teimosia de alguém que não conhece a Deus, amados, não vai afetar quem conhece a Deus. Deus livrou a Paulo, Deus protegeu a Paulo, e protegeu a quem Paulo também intercedeu. Mas quem sou eu? Jonas ou Paulo? Às vezes, por ser Paulo, eu vou passar por situações difíceis, eu vou passar por lutas, mas Deus vai ser comigo. Mas quando eu sou Jonas, amados, se Deus não tiver misericórdia, eu desço até a sepultura. Deus teve misericórdia de Jonas e o livrou, mas Deus poderia ter deixado morrer no mar. Deus poderia ter deixado morrer no mar e levantar outro profeta. Mas para ensinar uma grande lição a Jonas, Deus tirou Jonas daquele mar através daquele grande peixe e o colocou em vida numa praia, numa região, para que ele pudesse ir para Nínive. A segunda coisa que eu entendo aqui, amados, é que muitas vezes, por sermos teimosos, nós perdemos recursos. Nós perdemos. Vou começar por recursos materiais. Aqueles 50 ficaram 3 dias, amados, procurando a Elias nos montes e também nos vales. Amados, o que eles não gastaram, hein? O que eles não gastaram? Suprimento. Amados, quantas coisas eles não gastaram? Em 3 dias, desnecessariamente gastando. Por causa da teimosia, por causa da desobediência, gastando. E nós, amados, todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós temos perdas.
Todas as vezes que desobedecemos a Deus, nós perdemos. E vamos começar pela coisa material, que não é o mais importante, mas começar pelas coisas materiais, amados. A teimosia nos tira de debaixo da bênção de Deus. A teimosia nos afasta do cumprimento das promessas de Deus. A teimosia nos faz perder, amados, coisas preciosas, valiosas. Quantas pessoas na teimosia perderam o amor da esposa, perderam o amor dos filhos, perderam nas coisas materiais, perderam bens materiais, perderam recursos financeiros. Quantas pessoas na teimosia perderam saúde? Quantas pessoas, por serem teimosos, amados, perderam? E perdemos também do lado espiritual. Perdemos também aquele tempo gasto na teimosia. A gente está perdendo o amor de Deus, nós perdemos o cuidado de Deus, nós perdemos de andar na unção de Deus, na presença de Deus, porque quando nós nos afastamos de Deus por teimosia, Deus não vai atrás de nós, Ele fica naquele lugar ali, nos esperando retornar para a sua presença. Então nós perdemos quando nós desobedecemos, nós perdemos recursos, nós perdemos bens, mas perdemos também algo que é muito mais precioso do que bens, amados. Abaixo de Deus, a coisa mais importante que nós temos aqui é o nosso tempo. Perdemos tempo, gastamos tempo. Quantas pessoas estão há anos na teimosia perdendo tempo? Quanto tempo, amado, desperdiçado, quanto suor derramado, quanto esforço desnecessário em algo que não está dentro da vontade de Deus. Quantas pessoas estão fora da vontade de Deus, estão teimosos, Deus já falou, Deus já tratou, mas a pessoa está na teimosia, está perdendo tempo, os anos estão se passando, os cabelos estão ficando brancos, as forças da juventude estão se esvaindo, muitas pessoas entrando na velhice, na teimosia, fora da direção de Deus, em desobediência, por causa do engano do coração, por causa daquilo que os olhos se apegaram, a concupiscência dos olhos, estão presos às soberbas da vida, na desobediência, perdendo tempo que deveria trazer crescimento espiritual, experiência, obras gloriosas para Deus, conquistas que glorificariam o nome do Senhor, mas estão perdendo tempo por causa da teimosia. Deus está falando no Espírito, mas a pessoa está ouvindo a voz da carne, a voz do sentimento, a voz da emoção, a voz do coração enganoso. Por causa da teimosia está perdendo tempo, deixando de desfrutar, amados, tudo aquilo que Deus tem para dar, tudo aquilo que Deus quer realizar, está deixando de desfrutar por causa da perda de tempo na teimosia. Em vez, amado, de deixar tudo, levantar as mãos e fazer a vontade de Deus, está apegado, preso a coisas que, na verdade, só estão trazendo sofrimento, e a pessoa não abandona o caminho do erro. Infelizmente está sendo assim. Outra consequência também da teimosia, cansaço. Quantas pessoas, em vez de estar cansando aí, o cansaço santo de estar obedecendo a Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar andando no caminho do Senhor, quantas pessoas estão fazendo assim, ufa, estou cansado, ih, minha vida está um pelejo, estou cansado da minha vida, eu estou cansado desse sofrimento, eu estou cansado desta dor, mas basta um tempinho ali de descanso, que continua no erro do mesmo jeito. Continua no processo errado do mesmo jeito. Continua na direção errada do mesmo jeito. Deus está mandando um para falar, mandando outro para falar, alertando, olha, sai desse caminho errado, sai dessa direção errada, entra pelo caminho da obediência, entra pelo caminho da palavra, entra pelo caminho do compromisso para com Deus, e a pessoa está ali se cansando, se afadigando de tanto fazer as coisas que não agradam a Deus. Não percebe isso. Não percebe isso. Que não tem aquela energia de Deus na alma, aquele fluir de Deus no Espírito, aquele fervor de Deus. Não tem. A pessoa perdeu, e agora é só o cansaço das suas próprias más obras, é só o cansaço da sua caminhada de obediência, é só o cansaço do seu esforço, o esforço para se realizar fora da direção de Deus, fora do propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós, amados. Devemos buscar o seu propósito, a sua direção, o seu alvo. Devemos buscar os sonhos de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus, e não procurar, amados, viver os nossos próprios projetos e sonhos e vontades. E por final, a frustração. Vai chegar uma hora, amados, que a escada do orgulho, da teimosia vai chegar ao fim.
Vai chegar uma hora, amados, que vai chegar no último degrau. Vai chegar. A descida total vai chegar. Como chegou para eles voltaram depois de 3 dias e tiveram que ouvir Eliseu dizendo: não falei para vocês que vocês deveriam ter ido? Quantas vezes na minha vida de pastor eu já falei isso? Quantas vezes pessoas, amados, resolveram descer a escada do orgulho, a escada da teimosia, e quando chegaram no final, amados, eu disse para elas: olha, você não precisava ter passado por nada disso. Você não precisava estar nesse sentimento de frustração, de derrota, de fracasso. Você não precisava estar agora com a perda de coisas na tua vida, de pessoas na sua vida, a perda do seu tempo, o cansaço. Você não precisava estar desta maneira. Se você estivesse lá em cima do degrau, ouvindo a minha voz, e não indo pelo orgulho, e não descido o degrau da teimosia, que foi o segundo degrau da derrota, se você tivesse eliminado ali no primeiro degrau o orgulho, e subido mais um degrau para Deus de obediência, você não teria caído. Você não teria sofrido dessa maneira. Quantas pessoas, amadas, eu tive que dizer isso: olha, eu estou aqui para te ajudar, mas você é desobediente, você é teimoso, teimosa, não quer seguir na palavra. Quero te conduzir na palavra, porque eu tenho aplicado e tenho visto que dá resultado, que é vitória, que é bênção, mas que é sábio, que é inteligente obedecer, mas que é burro e é tolo ser desobediente. Quantas vezes, amados, assim como Eliseu, eu também fui com algumas pessoas. E quantas vezes também Deus foi assim comigo, porque eu exatamente já tive meu tempo de teimosia. Já tive aquele tempo de orgulho, de soberba, de bobagem, de querer brigar, queda de braço com Deus, de confrontar a Deus, de passar por cima da altar. Eu já tive momentos assim, amados, e quebrei a cara. Já me senti frustrado, já me senti derrotado, já me senti burro. Mas, amados, como diz o ditado, que não devemos ser perseverantes no erro. Que errar é humano, mas perseverar no erro é burrice. E quantas pessoas perseveram em errar, amados? Caem, se machucam, constrói, e o vento e a chuva e a água destrói, e a pessoa continua perseverando ou teimoso em reconstruir de novo na areia, na desobediência. Quantas pessoas, amados, não querem ter o esforço de cavar na pedra, abrir buraco na pedra, na rocha e construir, porque dá trabalho. Construir na areia é mais fácil, desobedecer é mais fácil. Obedecer custa oração, jejum, mortificar a carne, andar no espírito. Obedecer custa perdoar, custa amar o inimigo, custa andar pela porta estreita, pelo caminho apertado. E a pessoa não quer, não, vou viver segundo a minha vontade. E ainda pede oração para a gente: pastor, ora para mim, para Deus me abençoar. Como é que Deus vai abençoar algo que está fora da direção dele? Algo que não está segundo a sua vontade? Não tem como, amados, isso acontecer. Então assim, amados, eu termino essa mensagem hoje. Eu termino essa mensagem hoje lendo 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20 no seu final. O que diz lá? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crer em Deus nos traz segurança. Deus nos guarda, nos protege. Crer em Deus nos faz, amados, nos sentir seguros. Mas também diz o versículo: crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, crede no seu profeta e terei êxito, e você vai vencer, e você vai conquistar, e tudo vai dar certo. Mas quantas pessoas são teimosas em vez de serem perseverantes? Quantas pessoas ouvem a voz daqueles que estão mortos espiritualmente, mas não ouvem a voz daqueles que estão vivos espiritualmente? Quantas pessoas ouvem o mundo, mas não ouvem a Deus? Quantas pessoas ouvem o próprio coração, mas não ouvem a voz daqueles que têm o coração de Deus? Aqueles que se voltam para Deus, aqueles que se consagram a Deus, aqueles que amam verdadeiramente, aqueles que muitas vezes ferem, mas ferem as feridas do amor, aqueles que cutucam ali, tocam na ferida, mas é por amor. Quantas pessoas, amados, que não seja você uma dessas pessoas hoje, que não seja você uma dessas pessoas hoje que está descendo a escada da desobediência. Não seja você aquela pessoa que vai chegar no último degrau lá, talvez daqui meses, daqui anos, vai falar assim: por que eu desobedeci a Deus? Olha quanto tempo, olha quantas coisas, olha quantas pessoas eu prejudiquei, olha o perigo que eu corri, olha o cansaço que eu estou. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas, quantos cristãos, amados, estão hoje
descendo o último degrau da desobediência e estão chegando a essa conclusão. Aí, vendo esse resultado, que sem obedecer a Deus, sem fazer a vontade de Deus, amados, nós não podemos alcançar coisa alguma da parte dele. É na obediência, é no compromisso que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que com prazer Deus pode nos dar. Porque Deus tem prazer em abençoar, amados. Mas Ele abençoa os obedientes. Ele abençoa os fiéis. Ele abençoa aquele que tem compromisso. Aquele que ouve a sua voz e pratica a sua palavra. Ele abençoa aquele que é aconselhável. Tem pessoa que não aceita conselho. Tem pessoa que não ouve ninguém. Tem pessoa que só ouve a si mesma. Só ouve a voz do seu orgulho, a voz do seu coração enganoso. Mas não ouve ninguém. A Bíblia diz que na multidão de conselhos não há fracasso. A Bíblia chama Jesus, amados, de conselheiro. Muitas vezes ele vem na nossa vida como o conselheiro. E as pessoas não atendem para o seu conselho e correm risco e passam por sofrimentos, amados. Infelizmente, isso está acontecendo na vida de muita gente. E só Deus para ter misericórdia. Eu quero orar nesse instante, amados. E logo depois estarei dando a bênção apostólica e encerrando esta live de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Esta live, Deus, nós intitulamos de live da fé. Por quê, Deus? Porque através da fé, Pai, que nós podemos agradar ao Senhor. E viver por fé, Senhor, segundo a tua palavra, é te obedecer. Viver por fé, Senhor Deus, querido Pai, é não seguir o próprio coração. Viver por fé é seguir a palavra. Viver por fé, Senhor Deus de poder, é construir aonde o Senhor ordena que construamos, que é na rocha. Viver por fé, Senhor Deus, querido Pai, é viver não na teimosia, porque teimosia, Senhor Deus, está relacionada com desobediência, mas perseverança, Deus, que está relacionada com a tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei que tu és um Deus de misericórdia, assim como o Senhor enviou, Senhor Deus, ali aquele grande peixe para engolir, Senhor Deus, e preservar, ó Deus, a vida de Jonas. Que o Senhor também venha ter um ato de misericórdia para com aqueles, ó Deus, que estão em desobediência. Senhor, ainda que o Senhor esteja permitindo situações que trazem sofrimento e angústia, a pessoa perceba aonde que a sua desobediência, aonde que a sua teimosia o levou. Sim. Meu Pai querido, que o Senhor venha, meu Deus, resgatar os Jonatas, Pai. Os Jonas, ó Deus, que o Senhor venha alcançar esses Jonas que existem, ó Deus Todo-Poderoso. Pessoas que estão fora da direção do Senhor, pessoas que estão em desobediência com a palavra, pessoas, ó Deus, que não estão ouvindo a voz do Teu Espírito, Pai. Aqueles que estão ignorando, ó Deus, de poder os alertas, os sintomas, ó Deus, querido Pai, que já estão se manifestando da desobediência. Não tem como, Senhor Deus, querido Pai, o Senhor abençoar aqueles que não te obedecem, Pai. Meu Deus, não tem como, porque o Senhor não pode contra si mesmo, o Senhor não pode anular a si mesmo, o Senhor não pode contra a tua palavra, contra tudo aquilo que tu és. Pai, o que eu peço é que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo a consciência, mostrando realmente, com clareza, Pai querido, para todas as pessoas que estão nesse estado, Deus, que elas estão no caminho errado, que não adianta continuar descendo, elas têm que se arrepender e subir, Senhor Deus, o degrau da comunhão, o degrau da obediência, o degrau da conquista, o degrau da vitória, o degrau, ó Deus, da morte de si mesmo, da renúncia da sua vontade. Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda essas pessoas, Pai. Eu não sei se elas estão compreendendo, Senhor Deus, se elas não estão compreendendo a minha linguagem, Pai. Ajude-as a compreender. Fale através de pessoas que elas entendam, que elas compreendam, Deus, porque o meu desejo, Pai, não é, Senhor Deus, ver pessoas condenadas, fracassadas, frustradas e destruídas. O desejo, Pai, é ver pessoas obedecendo, Deus, e colhendo esses frutos da obediência, colhendo vitória, conquista, vendo portas abertas, vendo milagre, vendo comunhão, restauração, renovação, vida, Senhor, e não morte, paz, ó Deus, e poder e não guerra. Deus, que o Senhor bem está alcançando, meu Pai. Em nome de Jesus, alcança, Pai. É séria essa palavra, meu Deus. É séria mesmo, Senhor, esta palavra. Mas eu oro, Pai. Eu oro por essas pessoas, Pai. Eu oro por essas vidas e te peço por mim mesmo, Deus. Não me deixe entrar pelo caminho da teimosia, Pai. Não me deixe, Senhor Deus, querido Pai, ser teimoso. Não me deixe, Senhor Deus, querido Pai, me precipitar no erro. Não me deixe, Senhor Deus, descer ladeira abaixo. Não me deixe descer as escadas da obediência, Pai. Eu quero subir as escadas da obediência e ver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Quanto mais obedeço, quanto mais eu subo, mais eu vejo o céu. Mais e mais eu te conheço, mais e mais eu te entendo. Mais e mais, Senhor Deus, eu tenho intimidade, Pai. Mais e mais eu vivo aquilo que é realidade no teu coração.
coração para mim. Deus, não me deixe ir descendo, Senhor, os degraus da teimosia, Pai. Ajude-me sim, Senhor, subir os degraus da vitória, Pai, da conquista, da bênção, da realização, do sucesso, do êxito, da prosperidade em todos os sentidos da palavra. Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida, no casamento, Senhor, na condução do ministério, Pai, na saúde, Senhor, nos relacionamentos. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Sou tão falho quando tantos quantos estão ouvindo esta palavra, e a tua palavra diz, Deus, em 1 Coríntios capítulo 10, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus, eu não quero cair, Senhor, eu não quero descer, Senhor, eu quero subir, Pai. Eu quero subir, meu Deus. Eu quero ir além, me dá fôlego, me dá força, me dá direção, porque eu quero fazer em tudo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu encerrar, amados. Domingo estaremos juntos a partir das 7 horas da noite na nossa comunidade, que fica na rua Itabapuã 115, bairro do Itaguaçu, aqui em Aparecida. É o último bairro aqui antes de Roseira. Que você possa, se você que não faz parte da nossa comunidade, se surgiu desejo no seu coração, se você sentir de Deus aí, ir lá cooperar conosco, conhecer o nosso trabalho, você sendo cristão ou não, independente da sua religião, independente do que você crê, eu te convido para conhecer a nossa obra, com certeza você vai ser bem recebido.